Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero ser grata a Deus neste dia pela oportunidade de poder estar aqui para meditarmos um pouco mais na palavra. Quero também aproveitar essa oportunidade para agradecer às nossas irmãs missionárias Anésia e Maria Moratelli por essa oportunidade, por lembrar do nosso nome. Deus as abençoe. Ao ser convidada para palestrar nesse ciclo, que estamos aí no nosso terceiro encontro de palestra, que vem falando de tesouro em vaso de barro, eu fiquei a meditar muito na questão do vaso. E ao ouvir as nossas irmãs que nos antecederam, elas trouxeram com muita maestria a condição do vaso de barro. Hoje eu quero falar um pouco sobre Cristo, o tesouro da sabedoria. Para tanto, gostaria de ler com vocês a leitura bíblica que se encontra em Romanos 3, 23 e 24. Ao pesquisar outras versões, encontrei uma versão que está na Bíblia online que muito me chamou a atenção da forma como ele organiza as palavras, e eu gostaria de compartilhar essa versão com vocês. E ela diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que nos salva. Amém? Ao meditar nessa palavra, eu comecei a pensar e a relembrar numa passagem que me chama a atenção desde muito pequena, que é a passagem que mostra a grandiosidade do nosso Deus, que é lá em Gênesis, quando Deus cria todo o universo ao som de sua palavra, quando ele diz haja, e aí começa a aparecer as coisas. Então ele diz haja luz, e a luz se forma. E ele diz, haja separação entre a terra e a água, e as coisas vão aparecendo. Tudo isso Deus fez e nos presenteou enquanto ser humano. Deus formou o homem e colocou no meio do jardim e disse, olha, fique aqui. Usufrua de tudo isso que eu fiz, mas daquela árvore que está no meio do jardim, essa não comerás. O homem, num momento de desobediência, ele come do fruto e com isso ele se afasta de Deus. Deus, que outrora era o seu amigo, que vinha visitá-lo na virada do dia, agora já não poderia, diante do pecado que assolava o homem, não poderia contemplá-lo. Mas Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, ele traça um plano para resgatar essa amizade, para ter o homem de próximo a si novamente. O plano perfeito de Deus se chama Cristo. Ele, na sua infinita bondade, permite que o seu único filho desça à terra, se transforme, como nós, vaso de barro, em homem, para que o seu plano de salvação fosse um plano perfeito. Se lá na queda do homem, Deus mata um cordeiro para cobrir o pecado do homem, Cristo, ele vem numa outra função, que é de resgatar o homem. Agora já não há mais um cobrir do pecado. Ele vem para limpar o homem do seu pecado. E com isso ele se torna o único mediador
entre Deus e o homem. Lá em Timóteo 2,5 vai dizer que não há outro mediador entre Deus e o homem. Deus dá o seu Filho para trocar a sua própria vida em amor por nós. Jesus, ele se doa em amor por nós. E com isso, nós nos tornamos filhos de Deus e merecedores da herança de Cristo. Cristo, como Redentor, ele é capaz de pagar um alto preço, porque foi preço de cruz que ele pagou por nós. Ele se deu a si mesmo como resgate. A partir do momento em que Cristo morre, a morte de cruz, que ele derrama o seu sangue, ele nos dá a possibilidade de nos aproximarmos de Deus novamente. E como o sangue de Cristo, ele nos limpa de todo o pecado, ele nos dá a condição de sermos chamados novamente de filhos de Deus. Mas isso só não basta. Nós precisamos viver paulatinamente uma vida com Cristo. Não é só falar, olha, eu aceito Jesus no meu coração. Eu preciso ter uma vida que retrate Cristo. Uma vida cristã que deve estar estruturada, alicerçada, calçada num interesse de conhecer a Cristo. Paulo, ele nos convida a conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Vivendo uma vida cristã, Cristo vai nos transformando em pessoas imbatíveis. Porque o inimigo de nossas almas, ele está ao nosso derredor, buscando nos destruir. Mas Cristo, viver uma vida em Cristo, vai nos tornando pessoas fortes, vencedoras. Lá em Romanos, ele vai nos dizer que nós somos justificados. Paulo, ele diz, nós somos justificados pela fé em Cristo. Dessa forma, a nossa justificação nos dá possibilidade de redenção. Quando temos uma vida alicerçada em Cristo, nós somos também, como diz Paulo lá em Coríntios, consolados por Cristo. Há uma vida nova. Nós temos a possibilidade de vislumbrar o futuro, porque nós não nos desesperamos. Nós somos consolados, colocamos todas as nossas aflições aos pés de Cristo e Ele nos consola através do teu Espírito. Em Gálatas, quando temos uma vida alicerçada em Cristo, Ele nos mostra que nós somos livres, livres do pecado. Somos pessoas que agora vivemos uma nova novidade de vida. Em Efésios, ele diz que nós somos vivificados em Cristo. Outrora, nós éramos considerados mortos, longe de Deus. Agora somos vivificados, vivemos uma novidade de vida. Em Filipenses, ele diz que quando estamos com a nossa vida alicerçada em Cristo, nós somos felizes. Somos felizes, mostramos para o mundo que em Cristo há a verdadeira felicidade. Quando olhamos para Colossenses, olhamos que somos aperfeiçoados em Cristo. Não somos perfeitos, mas Cristo vai nos aperfeiçoando à medida que vamos conhecendo, à medida que vamos vivendo uma vida cristã. Cristo vai nos aperfeiçoando nele mesmo. A passagem de Cristo na terra foi nos ensinando como nós devemos ser. Através de Cristo, Deus nos vê perfeito. Então,
não somos mais subjugados às imperfeições do pecado, porque Cristo, através do seu sangue, vai nos mostrando a Deus que somos perfeitos, somente através de Cristo. Cristo, Ele também, quando vivemos uma vida nele, Ele é o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia. Nele temos total segurança. É através dele que encontramos a segurança em Deus. Ele é nosso alicerce. Somos salvos por Cristo. E porque somos salvos por Cristo, nós temos como missão levar o Evangelho a outras pessoas. Levar o Evangelho e amar a outras pessoas. Quando esteve na terra e foi indagado sobre o que deveríamos fazer para herdar os céus, Cristo disse: olha, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se fizer essas duas coisas, tá de bom. Então, devemos amar, levar o Evangelho e amar aos outros. Dessa forma, nós teremos Cristo retratado na nossa vida. Ele, Cristo, quando vivemos uma vida em Cristo, nós também temos refúgio em meio às tempestades. Com certeza, todos nós vivemos tempestade, mas passar na tempestade com Cristo é outra coisa. Podemos relatar um momento em que os discípulos estão com Jesus no barco e vem a tempestade. Eles não estavam só, eles tinham a quem recorrer no meio da tempestade. Quando correm ao mestre que estava dormindo e acorda o mestre, diz: mestre, olha, a tempestade nos assola, o que devemos fazer? Jesus simplesmente levanta e acalma a tempestade. Se temos em nós uma vida alicerçada em Cristo, temos essa segurança que Cristo acalma as tempestades. E se estamos em Cristo, nós temos certeza de que temos uma fortaleza. Cristo é fortaleza para os necessitados. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele está presente a todos os momentos da nossa vida, nos dando graça, nos dando força, nos animando, para continuar. Enquanto vivemos uma vida em Cristo, vivemos uma vida em que temos o tesouro da sabedoria. Porque Cristo é o próprio tesouro da sabedoria. É nele que encontramos toda a fonte de conhecimento. A sabedoria de Cristo, nós podemos observar nos relatos bíblicos que ela é notória desde a sua infância. A Bíblia relata que, ainda pequeno, Cristo falava com os doutores de igual para igual. Ele tinha um conhecimento profundo que em 3 anos de ministério, ele deixa uma vasta leitura de profissão de vida, de como viver no mundo, de como se relacionar com o outro, de como buscar as coisas do céu. E uma das suas últimas palavras, Jesus disse: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, esse não gera fruto. Mas se morrer, ele produz frutos. Cristo, com a sua morte, ele gerou fruto. Mas nós também, morrendo para o mundo, devemos gerar fruto. Morrendo para o mundo, nós devemos produzir frutos.
e produzir frutos é granjear almas para Cristo. Ele, e na sua magnitude, na sua graça, Ele nos dá dons para que vivamos aqui na terra. Ele nos dá da sua graça para que possamos viver dia a dia. Ele, na sua plenitude, Ele nos ajuda a viver. Em suma, na sua plenitude, Cristo nos transforma. Ele nos dá possibilidade de granjear tesouros na nossa vida. Não tesouros, e eu fui buscar o que quer dizer tesouro. E tesouro quer dizer você acumular uma grande riqueza. Nós, enquanto cristãos, não queremos acumular somente riqueza terrena. Nós devemos buscar também riquezas do céu. Devemos buscar os dons espirituais. Devemos buscar o Espírito Santo em nossas vidas. E enquanto temos Cristo em nossa vida, nós vamos granjear, nós vamos buscar tesouros celestiais, que está referido à justificação dos nossos pecados. E enquanto vida cristã, vamos caminhando para a santificação. E enquanto vida cristã, estamos caminhando para a glorificação e conhecimento dos mistérios divinos. E, em suma, no final, nós teremos o galardão como herança. Jesus, o nosso refúgio, o nosso mestre, Ele nos dá condições de sermos protegidos por Ele. Ele, enquanto mediador entre Deus e o homem, redentor, capaz de mudar o nosso coração impuro, se torna um modelo de vida para nós. Somos vasos de barro, sim, mas vasos de barro que pode conter um tesouro muito maior do que qualquer tesouro terreno, que é o tesouro espiritual. Se nós nos posicionarmos como Cristo, Ele nos deixou o Espírito Santo para que nos ajudar a viver uma vida de justificação, uma vida de santificação, uma vida de glorificação, uma vida de verdadeiro cristão. Que sejamos, irmãos, verdadeiros cristãos, que sejamos vasos de barro, sim, mas vasos de barros que tenham dentro de si um tesouro inefável, um tesouro incomparável, um tesouro espiritual. Deus vos abençoe com a sua graça. Amém.